Beleza, pessoal? Professor Kleber, disciplina de filosofia. Eu quero dar um recado introdutório dessas aulas. Quero explicar que todo o conteúdo aqui é um quadro bem geral do conteúdo do caderno de filosofia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ok? A parte de aprofundamento fica por conta de vocês e, obviamente, vocês podem fazer perguntas para que eu os ajude, ok? Sugiro que acompanhem essas aulas com um caderno de filosofia, beleza? Pessoal, então, o tema da terceira série que a gente vai discutir hoje é o homem como ser político, a desigualdade entre os homens como desafio da política. A gente vai pensar em dois aspectos desse assunto. A primeira, vamos falar sobre o homem como ser político. Para isso, a gente vai compreender um pouco sobre os conceitos de política e Estado. E a outra vertente, a gente vai falar sobre essa questão da desigualdade. Vamos discutir sobre a desigualdade social no Brasil e esse assunto da desigualdade a partir da visão de dois filósofos. De Platão, filósofo grego, que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C., e a visão de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço do século XVIII. O que eles entendem sobre desigualdade, beleza? Vamos começar então a discutir o conceito de política. No título está assim, o homem como ser político. A palavra política está relacionada essencialmente à organização. Quando diz que o homem é um ser político, aliás, essa frase é retirada da ideia de Aristóteles, que define que o ser humano, o homem, é um animal político, ou seja, ele necessita viver em grupos, significa que ele depende de viver em grupo, mas de maneira organizada. Não dá para viver em grupo se não for de maneira organizada. Esse é o sentido de político. Por isso que o ser humano é um ser político. Ele vive em grupo de maneira organizada. Essa é a ideia, então. A gente pode definir o conceito de política, que é uma convivência organizada. Já o conceito Estado é uma estrutura que dá base à política para se organizar. O Estado, a gente pode dizer que ele basicamente tem três elementos. Ele é formado pelo povo, por um território e por um governo soberano. Graças a esses elementos que a política se utiliza para se organizar. A gente pode dizer assim que, de certa forma, a política é uma ideia e o Estado é a matéria que a ideia organiza. Por exemplo, assim, a receita de um bolo, a ideia de bolo, que é a organização de como fazer o bolo, é a política, é a ideia. E o Estado são os ingredientes, farinha, o óleo, o ovo, o açúcar. A receita, a organização de como fazer um bolo, utiliza da estrutura dos ingredientes, ou seja, o Estado, para fazer o bolo. Não sei se fez um pouco de sentido essa relação aí, que eu fiz essa alusão ao bolo. Mas enfim, fechando essa ideia. Política, então, é convivência organizada, e o Estado é a estrutura que a política utiliza para organizar a sociedade. Olha que o micro-ondas aqui está funcionando, tá? Pessoal, para falar da desigualdade social, o caderno apresenta alguns textos que estão na página 85 e 86. Vamos falar um pouco deles aqui. No primeiro texto, o título é Renda recua e Brasil se torna o 9º país mais desigual. De acordo com o texto, isso se deu por causa de uma recessão econômica, que o Brasil parou de diminuir a desigualdade social entre 2016 e 2017, e ele cai do 9º país mais desigual de 10º país mais desigual para o 9º país mais desigual. No segundo texto, trata da retração da renda, ou seja, diminuiu a renda. Segundo o texto aqui, 50% dos mais pobres diminuiu a renda 3,5%, enquanto 10% dos brasileiros mais ricos aumentou
6%. Só que é interessante que o texto destaca que o problema da questão da desigualdade social não está relacionado especificamente com a renda. Eu vou ler aqui o trecho, é o último, praticamente o último parágrafo aqui, ó. Vou ler a partir da terceira linha. Esse movimento nos lembra que é importante adotar medidas estruturais. O Brasil aprendeu a combater a desigualdade por meio do incremento de renda, acréscimo. O que é importante, mas renda não é tudo. É importante garantir uma infraestrutura social por meio da oferta de serviços de saúde, educação, principalmente com aumento de investimento nessas áreas. Então, o texto destaca que há um problema da renda, dessa questão da desigualdade, mas ela não é tudo. É importante que o país, que o governo preste atenção na a infraestrutura social. E o último texto, o título é Desigualdade cai no Sudeste e cresce nas demais regiões, de acordo aqui com o IBGE. Cair a desigualdade no Sudeste, segundo o texto, não foi lá um bom resultado, assim, ótimo. Olha, no Sudeste melhorou, nos outros não. O problema, de acordo aqui com o coordenador de pesquisa Cimar Azeredo, ele diz o seguinte, ó, a redução, é o último parágrafo, a redução no índice de Gini no Sudeste, índice de Gini é a escala que é utilizada para ver a questão da desigualdade, da concentração de renda. De acordo com o coordenador, não se deu pelo avanço da população de menor renda. Então, essa redução da desigualdade não foi porque quem tinha menor renda subiu um pouco mais. Não foi ela que subiu um degrau, mas foi quem estava em cima que desceu um degrau, e não é essa a melhor forma de se reduzir a desigualdade. O ideal é que se reduza a desigualdade com todo mundo avançando. Isso de acordo aí com o coordenador do IBGE. Então, esses textos apresentam um pouco, apesar deles não são atualizados, mas eles nos fazem pensar um pouco sobre a questão da desigualdade, principalmente no aspecto de renda, e nos faz refletir, como foi dito no segundo texto aqui, que o problema não é exclusivo da concentração de renda, mas também da infraestrutura social. Pessoal, então, para finalizar essa parte desse tema do homem como ser político e desigualdade social, um desafio da política, o caderno finaliza trazendo dois filósofos. O primeiro filósofo, Platão. Eu vou falar um pouquinho do que ele entende por desigualdade social e depois de Jean-Jacques Rousseau. Platão entende que a desigualdade, existe uma justa desigualdade social, porque de acordo com ele, o ser humano nasce com talentos e condições de diferenças. Ele entende que cada um nasceu por uma determinada função no Estado. Ele fala que a estrutura de uma sociedade se divide em três partes: os governantes, os guerreiros e os trabalhadores. Como é que eu sei em qual função eu nasci? Isso quem vai dizer é a educação. De acordo com Platão, basicamente o Estado recolhe todas as crianças, põe todas elas para estudar. E depois de um tempo vão fazer exames. Aqueles que não passam no primeiro exame, significa que eles nasceram, aqueles que não passaram, nasceram para serem trabalhadores. Eles têm esse talento. Os outros continuam estudando. Vão fazer um segundo exame. Aqueles que não passarem, têm, por natureza, o talento de serem guerreiros. Vão defender a cidade. E os que continuarem serão aqueles que serão os governantes. E como afirma Platão, o melhor governante para ele é o filósofo, porque é aquele que tem maior condição intelectual para pensar no bem comum. Ele entende, então, que a desigualdade é justa por conta da natureza humana. Cada um nasceu por uma determinada função na sociedade. Todos eles são importantes.
Se não tiver um, a estrutura toda se quebra. Jean-Jacques Rousseau diz diferente. A famosa frase dele que diz: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Para ele, a desigualdade é uma invenção humana, é uma convenção humana. Para ele, as únicas desigualdades que há são as físicas. Por exemplo, desigualdade de diferença de idade, diferença da saúde, mas as condições de desigualdade social, um ser mais rico ou mais pobre, é uma criação humana. Isso porque a sociedade que é corrupta que criou isso. Segundo Rousseau, a única forma de resolver esse problema é criando o contrato social, o famoso acordo, o pacto social. E nesse pacto social, esse acordo deveria ser dirigido, orquestrado pela vontade geral. Significa então que todas as decisões devem seguir a vontade geral e não da vontade dos ricos ou vontade de um determinado grupo. Só dessa forma que a desigualdade social iria diminuir, de acordo com Jean-Jacques Rousseau. Portanto, os dois têm uma visão diferente. Enquanto Platão entende que há uma desigualdade justa do aspecto social, porque cada um nasceu por uma determinada função na sociedade, Jean-Jacques Rousseau diz diferente, que a desigualdade social é uma invenção da sociedade corrupta e que para resolver essa questão é necessário criar o contrato social onde a sociedade deve ser guiada pela vontade geral. Beleza, gente? A atividade postada no blog ou no Classroom consiste de duas questões. É uma questão sobre o que é desigualdade social, e eu quero que vocês deem alguns exemplos. E depois eu peço para vocês fazerem uma pesquisa sobre Jean-Jacques Rousseau e Platão, não precisa escrever nada, sobre como eles entendem a questão da desigualdade que eu expliquei aqui para vocês. E a pergunta referente a essa pesquisa e a minha explicação, qual a diferença entre Rousseau e Platão sobre a desigualdade social? Beleza? São duas perguntinhas fáceis. Qualquer coisa, galera, quiser aprofundar alguma coisa dos conceitos desse filósofo ou sobre o assunto em geral, podem fazer perguntas que eu vou, na medida do possível, respondendo e ajudar vocês com o aprofundamento. Beleza? Bons estudos aí, rapaziada!